Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Crasto e esse aqui é o Anderson Rocha. Ele fez o MAC há um ano atrás, foi em outubro de 2021. Nós estamos hoje no dia 6 de outubro de 2022 e nós vamos bater um papinho sobre como é que o MAC agiu dentro dele, como fez efeitos na vida profissional e na vida pessoal. Nós estamos aqui numa sala de consultoria comportamental da empresa que ele trabalha, e nessa sala é onde nós fazemos alguns bate-papos e também terapêuticos e também de desenvolvimento pessoal, comportamental, profissional, que a gente acredita que fazendo o bem para as pessoas, a empresa acaba reverberando essa energia e a pessoa tem mais qualidade de vida, tem mais produtividade profissional. Então, Anderson, tudo bem? Tudo bem, cara. Obrigado por você estar aqui. Me conta aí o que você... Em percentual, né? A gente estava batendo um papinho aqui sobre o que o MAC, como é que ele te transformou, e aí a gente dividiu, você mesmo dividiu em vida pessoal e vida profissional. Na vida pessoal, qual o percentual que te ajudou o MAC? 60%. 60%. E me diz uma coisa, o que especificamente dentro desse 60% você acredita que se transformou na sua vida pessoal? Eu acredito que na minha vida pessoal eu tinha muita dificuldade de se relacionar com as pessoas. Eu tinha um certo receio de interagir com as pessoas, ficava um pouco preso de compartilhar ideias. Mesmo sabendo às vezes algumas coisas, eu me retraía muito concernente nisso, né? Eu sentia que às vezes uma falta de incapacidade minha própria. Então eu me retraía muito, tinha muita timidez, era muito acanhado. Às vezes então isso me distanciava das pessoas, né? Eu não interagia muito com as pessoas. E depois do MAC não, eu me senti mais abraçado pelas próprias pessoas, meus amigos mais. Que legal. Eles me abraçaram mais, me acolheram mais, né? E hoje eu me interajo mais com eles, eu converso mais com eles, eu opino mais sobre relações, sobre ideias, né? Ou seja, eu acabei se achegando e me aproximando mais deles. É como que eu tinha ficado dentro preso antes muito tempo, né? E o MAC, tipo assim, me tirou para fora de um quartinho que eu ficava lá no meu canto quieto e me trouxe para fora para interagir mais com meus amigos, com meus colegas, né? Isso até mesmo na minha família mesmo, com minha esposa, com minha filha, com a minha mãe. Então, ou seja, acabou englobando muita coisa isso aí. Que legal. E me diz uma coisa, como é que foi a sua visibilidade na empresa? Porque, em percentual, então, só pra gente finalizar, em percentual, na vida pessoal, de 0 a 100%, quanto mudou, quanto transformou a sua vida? No pessoal 60, no profissional 70. 70. Então vamos falar um pouquinho do pessoal, dos 60% ainda. Você falou que na vida pessoal você teve uma relação melhor aí com relação à sua família. Conta um pouco sobre isso. Eu tinha um pouco, às vezes era muito... Como posso assim, colocar a palavra correta assim, reservado com a minha própria esposa. Sim. Né? Própria esposa, minha filha. Então acho que depois do MAC... Sua filhinha tem quantos anos? Minha filha tem 11 anos hoje, é uma filha autista. Autista? Qual o nome dela? Ana Carolina. Ana Carolina. E eu perdi meu pai, que era uma pessoa que era um grande exemplo para mim de vida, né? Depois perdi minha mãe, e isso acabou, acho que me isolando muito, né? Eu me cobrava muito porque achava que às vezes uma das culpas que eu perdi meu pai foi eu. Porque meu pai foi uma pessoa que sempre acreditou muito em mim. Certo. Né? Minha mãe também, sempre acreditou muito. Tanto que hoje eu tenho mais 3 irmãos. Entre meus 3 irmãos, eu sou o único que tem 3 universidades. Né? E um dos sonhos do meu pai era que eu fosse engenheiro, porque ele sempre acreditou em mim, sempre achou um camarada muito inteligente. Né? E você está há 2 meses de se formar como engenheiro de produção, né? E pelo que eu estou entendendo vai seguir também para civil. Para civil, pretendo muito aí, legal. Se Deus quiser, né? Pretendo continuar. Seu pai deve estar muito orgulhoso. Na área aí. Então hoje assim, quando das questões como me vejo me formando, né? Eu acho que devo isso a ele. Né, por tudo que ele me deu. E o MAC fez o que com relação a essa visão, essa clareza que você tem hoje? Ele me libertou, né, Crasso? Ou seja, ele fez eu seguir adiante, que eu não sou culpado pela perca do meu pai, né, que eu me culpava muito sobre isso, né, e por causa que no dia que meu pai faleceu, eu estava fazendo um serviço extra com um colega meu. Né, e às vezes eu me culpava porque se eu tivesse ali, talvez, meu pai estaria aqui. E uma das coisas que eu mais queria, por exemplo, era que meu pai tivesse um relacionamento de ver a neta dele, que era minha filha. E eu não tive essa oportunidade de ter. Então eu acabei me cobrando muito. Hoje ele assiste de lá de cima?
e me isolando muito, né? E uma das partes que marcou muito o Mac, eu lembro que foi quando você me abraçou e disse pra mim, veja seu pai olhando pra você no espelho e dizendo que se orgulha muito de você. E esse momento foi muito marcante na minha vida, porque às vezes ainda falo para os colegas meus que se eu tivesse no último semestre, mais um semestre da faculdade, eu tinha parado, cara, porque tá muito pesado, mas às vezes quando eu penso em parar, eu lembro dessa cena. Porque essa cena para mim foi muito marcante, tipo assim, eu vejo que meu pai tá torcendo por mim. Isso. Ou seja, então, essa parte, o marketing me trouxe uma lembrança muito forte do meu pai. Tipo assim, que eu não sou culpado por ter perdido meu pai, né? E tipo assim, que ele quer que eu siga adiante. Que eu não sou um fracasso que como eu achei que era. Né? Que tipo assim, existem momentos que a gente vai passar por altos e baixos, mas tipo assim, eu não sou uma decepção para mim próprio. Eu sou uma pessoa que está superando meus objetivos, né? E meu pai, tipo assim, se ele estivesse aqui hoje, estaria orgulhoso de mim. Muito. Então o marketing me trouxe a lembrança de quem eu sou realmente, né? E do que eu sou capaz de fazer. Fantástico, meu. Fantástico. Isso na vida pessoal. E na vida profissional? Os 70% que você disse que mudou, melhorou, como é que foi? Esse 70% eu me considero uma pessoa inteligente, mas ao mesmo tempo que eu me considero inteligente, às vezes eu me acho burro também. Né? Porque às vezes eu tenho boas ideias, mas essas boas ideias aí eu prefiro não opinar. Né? Por achar que não tenho capacidade de estar dentro daquele quadro de pessoas mais qualificadas. Sim. Né? E o Mac me jogou isso para fora. Né? Não, você tem capacidade sim, você já é de se colocar no nível de alguém que tem mais experiência com você, que você. E depois disso eu acabei me interagindo mais, me colocando mais as minhas ideias, me opinando mais, tomando mais frente das coisas, né? E às vezes como que mesmo não tendo tanto conhecimento, de não, vamos lá e botava minhas ideias para fora, debatia com os meninos e hoje ainda assim, tipo assim, às vezes eu ouvia e ficava calado, mas hoje não. Hoje eu não faço crítica, porque a crítica, quando é uma crítica construtiva, você constrói. E hoje eu faço essa crítica construtiva. Antigamente eu fazia uma crítica mais destrutiva, não para construir. Hoje não, eu critico, mas eu critico com a minha opinião, com a ideia de construir algo melhor. Então eu opino hoje mais, com a ideia de ter a certeza daquilo que eu estou opinando. Você se sente mais respeitado? Sinto mais respeitado, ou seja, porque eu opino com uma certeza, com uma convicção. Muito legal. Daquilo que eu estou opinando. E entre nós aqui, eu que trabalhei com consultoria comportamental nessa empresa aqui por praticamente 1 ano e 2 meses, né? Que foi o nosso tempo de contrato. Me diz uma coisa, a sua visibilidade do jeito que eu percebi aqui aumentou muito. Eu acredito que o respeito pela sua pessoa, pela sua história de vida, eu acho que trouxe é a minha opinião e você me confirma, trouxe uma integração das pessoas com relação a você enorme. Eu acho que como se as pessoas tivessem te pego no colo e te jogado para cima. Eu acredito que o que mais agregou agora que você abriu esse leque agora foi mais ou menos isso. Acho que antes do Mac as pessoas viam o Anderson como uma forma, né? E depois que passaram a conhecer um pouco da história do Anderson, né? Abraçaram o Anderson de uma outra forma. É como que hoje eu me sinto abraçado como família. Como família. Como família. Tipo, a empresa virou uma família. Virou uma família para mim, né? A diretoria. A diretoria hoje te enxerga, né? Te vê como. Me vê. Na verdade já te enxergava, porque um dos diretores que tem uma. No caso, tem uma relação mais próxima comigo, já falava sobre você. Né? E quando aconteceu tudo isso, ele falou: eu sempre acreditei no menino. Então foi maravilhoso de ver que a percepção dele enquadrou com a realidade depois do MAC que a gente fez. Fiquei muito feliz, cara. E eu me sinto assim, cara, eu me sinto abraçado hoje pela família Fremplast, né? Ou seja, porque quando você se sente abraçado por uma família, você se sente aconchego, você se sente confortável, né, e seguro. Acho que é isso que quando você é abraçado, você sente, quando você abraça sua filha, que nem... Eu lembro que esses dias eu fui no mercado com a minha esposa, né, e eu peguei na mão dela. E depois eu peguei e ela falou assim, não, mano, eu não gosto que você pegue na minha mão, eu gosto que você me abraça, porque quando você me abraça eu me sinto protegida. Isso aí. E hoje eu me sinto assim pela Femplast, abraçado, legal. Protegido, né? Que legal. Pelas pessoas, se importaram mais com a história do Anderson, né? Acredito que aprenderam também um pouco com o Anderson. Sim, também, aprenderam muito. Com a história do Anderson. Eu aprendi, todos aprendemos. E acho que isso é o mais bacana que o Mac traz, ou seja, trazer você a se sentir abraçado, né? Porque você traz a sua história ali para compartilhar a sua história. E quando você compartilha a sua história,
as pessoas passam a participar um pouco mais, porque conhecem você. E Anderson, só para o pessoal que está nos assistindo ter um entendimento até um pouco mais profundo sobre as suas questões de saúde, se você se sentir à vontade e quiser compartilhar de uma forma rápida as suas superações que te trouxeram até esse instante, o que você teve, como você superou e como você hoje encara a vida. Opa, sim, eu me formei em logística, né, no ano de 2010 pela Universidade de Guarulhos, né, e quando eu terminei, como todo universitário, tem um sonho, né. Já tinha planos para fazer uma pós-graduação, trabalhava aqui na FEMPLAST na parte da expedição, já estava procurando já uma pós-graduação, porque a ideia sempre é crescer, né, sempre tive essa linha de pensamento. Minha filhinha tinha 1 ano de idade, mais ou menos, e me lembro que eu estava trabalhando na expedição e de repente sentia muito cansaço, os olhos amarelados. O meu encarregado falou assim: você deve ter hepatite. Eu falei: não, que isso, Marcelo? Eu tive uma conjuntivite normal. Mas como é que era a sua estatura física? Era igual a de hoje? Sempre foi a mesma. Sempre foi a mesma, né? Acho que devido ao problema que eu tive do fígado, então eu não consigo pegar massa muscular, né? Sim. Mas sempre tomei medicamentos e achava que sempre era normal. Mas, na verdade, quando eu passei no médico, um dia que eu saí daqui, né, e... Dessa empresa. Dessa empresa, e eu passei direto no hospital, né, porque eu estava achando que já estava normal a minha saúde. E o médico me pediu alguns exames, me internou 3 dias, e quando eu saí com um diagnóstico de hepatite C. Né? E para mim, infelicidade, é a pior hepatite que tem, o genotipo 1. Né? E aí começou uma batalha de vida pela vida, né, porque... O médico olhou para minha esposa e falou assim: olha, se o seu esposo tiver 2 anos de vida, ele tem muito. Isso foi há quantos anos atrás? Isso tem mais ou menos 9 anos atrás, né? E eu passei a brigar pela vida. Cada dia que para mim era uma briga, era uma luta. Porque... Esse tipo de médico presta um desserviço para a humanidade. É uma coisa complicada. E é interessante a minha vida, né? Porque acho que todos os médicos têm um decreto na minha vida. Minha filha, quando estava na barriga da minha esposa, né, o médico olhou para ela e disse assim: ó, a sua filha não vai vingar 6 meses. Puta que E a Ana Carolina hoje tem 11 anos. Tá linda comendo Nutella pra caramba. Tá linda comendo Nutella, adora chocolate, né? Adoro, você falou no Mac. E eu passei, então, corri uma briga pela vida, né? E iniciei o tratamento, comecei o primeiro tratamento com ribavirin e Interferon. Eram 2 medicamentos muito fortes, que eram um ano. E eu me lembro como hoje, uma cena que nunca sai da minha cabeça. Quando deu 6 meses de tratamento, na Avenida Esperança, eu saindo do hospital, após uma consulta médica, o médico falou para mim: vamos ter que interromper o tratamento, porque não teve uma resposta sustentável e não vale a pena continuar com esse tratamento, porque vai judiar de você mais ainda e não vai adiantar mais nada. E o que a gente podemos fazer é continuar fazendo exames, porque não tem mais nenhum medicamento para você. E só isso que temos a fazer. E eu me lembro que eu saí do hospital, olhei para o céu assim e comecei a chorar. Porque eu não vi mais expectativa de vida ali. Não tinha mais nada que o médico podia fazer por mim. Sim. E tinha uma filha de 1 ano, tinha 2 anos de casado. E eu vi praticamente o chão se desabar para mim. Cheguei em casa e minha esposa perguntou por que tinha. E eu falei que nada não, estava tudo bem. Mas continuei lutando pela vida. E depois passei com uma outra médica e surgiu um novo medicamento nos Estados Unidos. Tomei esse medicamento, o vírus foi negativado, mas com 4 meses o vírus parecia que me perseguia, voltou de novo. E fui me tratar no Hospital Brigadeiro, no Euclides da Cunha, porque eles diziam que eu passaria por um transplante de fígado, porque meu grau já estava muito avançado já. Mas enfim, não precisei do transplante, saiu um outro medicamento. Tomei esse medicamento e com 3 meses eu fui negativado do vírus da hepatite C. Graças a Deus. E nesse intervalo comecei a fazer outra faculdade de redes de computador. Você se formou em quê? Me formei em logística, rede de computador e agora, no último agora, estou me formando para engenharia de produção. Muito legal. E dentro de todo esse intervalo aí foi os períodos que eu estava doente. Você estava doente? Então, eu lembro que... Quantos anos você tem hoje? 42 anos. 42 anos. De idade. Quanta história para contar, hein? E eu me lembro que quando eu passei na minha última consulta médica, meu médico olhou para mim e falou assim: quando eu te vejo nesse consultório, sentado nessa cadeira, eu me regozijo muito. E para mim, você é uma alegria, porque a gente perde muitos pacientes porque desiste da vida. E você? E você lutou até o final. Então, cada vez que você vem aqui, para mim não é uma consulta, para mim é uma festa.
porque ver o que você passou, eu acompanhei cada passo do seu tratamento. E como você está hoje, cara, você está muito bem. Você é um exemplo de vida. E o nome dele é Dr. Devani Vitorino. E fala, doutor, eu aprendi uma coisa, é que a última palavra sempre vem de Deus. E enquanto há esperança ainda. E existe um versículo na Bíblia, né, eu sou cristão, eu gosto muito, que há esperança para a árvore cortada. Porque que com o cheiro das águas, que ela ainda pode botar. Então, que enquanto ainda houver esperança, a gente tem que lutar pela vida, cara. É isso aí, e eu gosto sempre de compartilhar a minha história de vida na faculdade, com todo mundo, porque eu acredito que eu venci na vida. Você venceu na vida. Não profissionalmente ainda, mas pelo simples fato de... E você perpetuou, né? Superei. Você perpetuou, você casou, tem uma filha linda. E me diz uma coisa, como é que você falou que melhorou sua vida pessoal ter feito o MAC? Voltando para esse ponto, o seu casamento, como ele era antes do MAC e como ele está depois do MAC? Meu casamento era um casamento meio conturbado, né? Eu sempre fui muito calado, né? Tipo aquele camarada muito reservado. Por mais que eu sempre demonstrei um carinho, um amor pela minha esposa, né? Sou uma pessoa família. Valorizo muito família, mas sempre fui afastado da minha esposa. Né? Não tinha aquele afeto, aquele carinho, aquela aproximação, né? Aquele fato de compreensão familiar. Né? E hoje não, depois do MAC eu valorizo mais a minha esposa, eu valorizo mais a minha filha, né? Sempre quando eu saio hoje, depois do MAC, eu dou um beijo na testa da minha filha, eu dou um beijo na testa da minha esposa. Antigamente eu não tinha esse hábito. Né? A minha esposa hoje, ela me estranha, ela fala pra mim às vezes, eu gostaria que você fosse como antes. Você fala, amor, mas eu tô melhor. Mas ela fala, amor, mas é que eu ainda não me adaptei com esse novo jeito seu. Ela se apaixonou por uma pessoa, casou por uma pessoa, depois ela fala assim, você se transformou e às vezes, ela não veio. Às vezes quando eu saio, quando eu chego, eu dou um beijo nela, pergunto como foi o dia dela, ela regalou, pergunta, você tá bem? As pessoas estão acostumadas. Como ela não fez o MAC ainda, né? Mas assim, ela não tem essa ideia. Eu mudei. Então, ela não está acostumada com o novo Anderson. Ela está acostumada com o velho Anderson. Né? Então, isso ainda para ela causa um certo conflito. Porque você fez um treinamento de libertação e de autoconhecimento e autodesenvolvimento que te colocou num patamar de maturidade que ela ainda não teve acesso. Então, por isso que muitas vezes eu acabo pegando pessoas de empresas como você, que tiveram um resultado muito bom e que a família, e como a esposa ainda não veio, eu acabo oferecendo para algumas pessoas, em especial quem vem até o palco para falar sobre o problema e tratar ou resolver na frente das pessoas, a minha forma de gratidão, de agradecimento, é convidar a sua esposa para participar de um MAC de pessoa física, para que ela, nesse MAC de pessoa física, tenha o momento dela de crescimento e ela consiga entender o porquê das suas mudanças, do seu comportamento. Mas é muito engraçado, cara, porque eu tenho hoje, ano que vem, faço 15 anos de casado. 15 anos de casado. 15 anos de casado e 19 anos com a mesma mulher. Muito legal. Foi a primeira mulher da minha vida e a única mulher da minha vida. Que legal, meu irmão. Eu falo pra ela que ela foi minha primeira namorada, às vezes ela não acredita. Eu falo, você é a primeira e única, muito né? legal. E a gente vai fazer 15 anos, né? E durante os 15 anos, de um ano pra cá, ela fala pra mim, eu não conheço esse antes, eu conheço um outro antes. Tem que aprender a se apaixonar novamente. Fala pra ela, amor, eu sou apaixonado pela minha mulher, somos meus hábitos. Porque eu saio, dou um beijo nela, eu chego, dou um beijo nela. Né, e que nem eu falei, fui no mercado, eu peguei na mão dela e ela falou assim, não, amor, depois eu abracei ela. E eu gosto que você me abraça, porque quando você me abraça eu me sinto protegida, eu me sinto segura. Ela disse isso. E antigamente não tinha esse hábito, eu pegava na mão. Sim, ela fala, sim. Ela é muito engraçada dela, ela faz assim, eu não estou acostumado com esse ano. Assim. E me diz uma coisa, e a sua filha? Qual foi o momento que você tem de melhora do seu relacionamento com ela depois do MAC? É porque, que nem a minha filha é autista, né, cara? E a minha esposa é uma excelente mãe, cara. Sim, imagina. Assim como você é um excelente pai. É um exemplo de mãe. Ela deixou de trabalhar para voltar para minha filha. Sim. E hoje ela fala para todo mundo que nem o meu foco é Ana Carolina. Lógico. Minha vida é Ana Carolina. Sim, lógico. Né? Tudo que ela faz é prioridade 100% é a Ana Carolina, né? E eu não entendia tanto quanto a minha esposa o cuidado pela Carolina, né? Ou seja, eu ajudava tudo, que eu apoiava ela tudo, mas o meu interesse de
procurar entender mais a Carol não era tanto quanto dela. Hoje não. Hoje eu procuro entender mais a Carolina, eu procuro mais entender sobre o autismo, sobre a criança que é anciana, a Carolina, o comportamento dela, ou seja, eu tomei a briga da Adriana junto com ela do autismo, né? Então hoje eu brigo junto. Se ela fala uma coisa, por exemplo, a gente precisamos de um psicólogo para a Carolina, eu corro junto com ela. É que nem se fosse, a gente precisa passar numa neuropsicóloga para a Carolina, um tratamento à parte. Antigamente ela procurava sozinho isso, hoje não. Você ajuda. Quando ela falou isso hoje, eu fui para o meu LinkedIn e eu comecei a procurar contatos do LinkedIn, quem fazia esse tipo de tratamento, profissionais na área, né, e mandar contato para ela. Então eu passei a comprar a briga junto, né? Então a dor dela hoje, pela Ana Carolina, passou a ser minha dor também. Então não que eu não tinha essa dor de pai, eu tinha dor de pai, mas não tinha dor, por exemplo, por uma criança autista sobre as dificuldades e as limitações da Ana Carolina. Então eu passei a entender mais a minha filha. Depois o Mac. Sobre o quanto que ela precisa de mim, depois do Mac. E isso é brilhante, cara. Cara, eu tô aqui sem ter palavras. É fora de sério. Então eu me tornei um pai mais presente, né? Não que eu nunca fui, né? Mas pela minha filha ser uma criança autista, preciso mais da presença de um pai, né? E às vezes eu chego da faculdade 11 horas da noite e eu, mesmo assim, ela tá dormindo, eu vou lá, minha filhinha, eu dou um beijo na testa dela, né? E quando ela sai para a escola, eu dou um beijo nela, pergunto para ela como é que foi a aula dela. A sua comunicação melhorou? Melhorou, cara. Melhorei, eu procuro melhorar cada dia. É uma coisa que melhorou no Mac. Eu sempre, depois do Mac, procuro isso. Quando eu vou procurar, eu procuro ver o que eu preciso melhorar e o que eu posso fazer para melhorar. A gente tem toda vez que a gente faz uma consultoria comportamental numa empresa ou treinamento Mac, a gente entrega essas cartilhas para as pessoas colocarem na sala de reunião, que aqui é uma sala de atendimento, ó, também, na sala de reunião, para que a gente consiga relembrar e permanecer com aquela chama acesa que nos faz ir além, né? Por isso que o nosso tagline é Go Beyond, vá além. E é interessante a cartilha, né? Que eu tenho muitos amigos, né? E eu gosto muito de aconselhar as pessoas, né? E motivar as pessoas, né? E às vezes quando eu estou conversando com algumas pessoas, né? Que vêm desabafar comigo, né? E eu procuro usar algumas coisas da cartilhinha pequena, né? Para as pessoas. E elas começam a perguntar, mas por que você está me perguntando isso? E falo, depois que você me respondeu essas 5 coisas, você pode entender por que eu te perguntei isso. Esse cara nota 1000, ganhou meu coração no primeiro dia, velho. Meu irmão, muito obrigado. Tem mais alguma coisa? Eu quero... Você se lembra daquela frase que você me mandou no WhatsApp, que eu achei que fosse um autor de algum livro que você leu, algum poeta de superação, e depois eu falei, cara, que mensagem é aquela que você mandou? Você falou, cara, aquela é a minha vida. Eu falei, putz, você tá brincando, lembra? Você sabe de cor ela? Porque se não souber, a gente vai colocar aqui no YouTube, na descrição, para as pessoas lerem e entenderem o que é aquilo, que mensagem é aquela. Eu não tenho ela aqui de cor, Crasso. Eu estava até procurando, porque aquele foi um momento de reflexão minha, né? Porra, aquele foi um momento tem um cara que eu sigo, poético, né? Tem um cara que eu sigo na internet, o pastor Luiz Hermínio, né? E ele falou uma vez que existe um momento muito bom na vida dele que ele faz, que é chamado solitude. É um momento que você para você... Diferente da solidão. E começa a refletir. E eu me lembro que eu estava mexendo na Homer lá embaixo, e todo mundo falava... Mexendo numa máquina industrial, de tintas de serigrafia. E eu sou um camarada assim, ao menos que você me fala que não tenha uma passagem sobre essa parede, você tem que me provar ela. Porque isso aqui é uma indústria química, tá? Eu procuro uma razão por quê. E eu comecei a pensar que todo mundo falava, desista daí e tal. E eu comecei a pensar na minha vida trazendo para aquilo. Né? E eu comecei a pensar sobre o que não deu certo na minha vida, que as pessoas falavam que não deu certo e que eu provei ao contrário. E eu comecei a fazer reflexão, ao menos que alguém me prove ao contrário o problema ele existe e é esse. E aí eu comecei a escrever aquilo, então foi um momento único na minha vida. E eu estava procurando esses dias porque... Estou terminando agora a faculdade, né, e já tenho uma história para bolar em cima daquilo ali para colocar no meu status, mas eu posso fazer para você. Eu quero em seu nome e em meu nome agradecer a diretoria dessa empresa, da Fremplast, que são extraordinários, pessoas maravilhosas que compraram a ideia da transformação do comportamento das pessoas, da qualidade de vida das pessoas e permitiram que o treinamento Mac Business
pudesse chegar nas mãos de pessoas que talvez jamais teriam acesso a essa informação. Não é nem condições de pagar, mas é acesso à informação, porque a nossa exposição online não é das maiores. Então, eu quero agradecer demais aqui, porque são poucos empresários nesse país que valorizam a vida humana como eles valorizam. O que você tem a dizer, né? Como é que você se sente, né? Estando numa empresa que valorizou o comportamento humano, que valorizou a sua saúde mental? Cara, é que nem eu falei no MAC, né? Eu só tenho gratidão a essa diretoria. Ao Leandro, ao Rodrigo, a Carol, né? E ainda ontem eu estava dirigindo para casa, né? E eu lembrei de uma coisa no MAC, né? E até hoje eu tiro o chapéu pro Leandro, pro Rodrigo e pra Carol. É uma coisa que eu disse no MAC, porque geralmente em treinamentos de empresa, os gestores, né? Os responsáveis, os donos, diretoria, os donos, né? Eles contratam o treinamento, a consultoria, enchem um ônibus e mandam seus funcionários para lá e depois querem o resultado. Isso. Né? E não, eles não. Até hoje uma coisa que me chamou muita atenção, que eu não me esqueço, foi que a diretoria não fez isso. Ela foi junto, participou de tudo. Eu estou aqui com você junto, participaram junto, se interagiram junto. E até hoje, cara, sinceramente, aquilo para mim foi marcante, porque eu tenho 42 anos de vida. Eu já vi muita coisa, mas, ou seja, você vê uma diretoria participar, né? Juntamente com os funcionários, geralmente em uma sociedade hoje que se divide hoje, eles entraram ali junto pro jogo e falaram, não, a gente está junto aqui jogando com vocês. Isso aí. A gente querendo ver o mesmo resultado. E aquilo ali foi surpreendente do Leandro, da Carol e do Rodrigo. Mostrar que estavam junto com a gente. Não me esqueça dessa cena. Muito legal. Bom, então é isso, cara. Muito obrigado à empresa que nos deu essa grande oportunidade para Crasto.com de fazer o MAC, que é o nosso treinamento de ouro, o nosso produto de ouro, o nosso serviço de ouro. A gente ama ajudar as pessoas e melhorar a qualidade de vida delas para que elas possam ser melhores na vida pessoal e profissional. Muito obrigado ao Anderson Rocha, um grande amigo, um cara que mora no meu coração. Valeu. Muito feliz com a sua história, com o seu desenvolvimento. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Faça o MAC, você vai mudar. Valeu!